Você está dirigindo e vê uma placa de regulamentação com o símbolo de um E cortado por uma faixa vermelha. Essa placa aqui, ó. O que essa placa permite? Olha que curiosidade. Placas de regulamentação com tarja proibitiva, essa tarja transversal, ela é chamada de tarja proibitiva. Então, o foco principal dessa placa é proibir alguma coisa. E ela aqui proíbe estacionar. O significado dela é isso, proibido estacionar. Mas, curiosamente, aqui a questão inverteu isso. Eu quero saber o que ela permite. Vamos ver? Permite estacionar? Não, não permite estacionar. Ela proíbe estacionar. Indica que o estacionamento é exclusivo para um determinado tipo de veículo? Não. Não permite nenhuma forma de imobilização do veículo, nem mesmo por um instante. Nenhuma. É casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa. Eu não iria nessa. Permite uma parada rápida para embarque e desembarque, mas proíbe estacionar o veículo no local. Exatamente isso. Quando é proibido estacionar, você pode imobilizar, parar o carro ali rapidamente, fazer um embarque ou desembarque de passageiros. O que não pode aqui é estacionar. Qual é o tempo, professor, que o guarda vai considerar ali uma parada? Não tem tempo. Ele vai observar a operação. Se você imobilizou, tem gente entrando ou saindo do carro, ok, problema nenhum. Se não tem gente nem entrando nem saindo, você está lá paradão, lá esperando alguém vindo de algum lugar ou indo para algum lugar, aí é estacionamento, mesmo que você mantenha o carro ligado, mesmo que você permaneça dentro do carro, e pior ainda, mesmo que você ligue o pisca-alerta, porque nesse caso você vai tomar uma outra multa por ligar o pisca-alerta de forma indevida, usar de forma indevida. Então, o que proíbe estacionar? Parar não proíbe. Então, letra D, ela permite a parada. Você vê uma placa amarela com o desenho de pessoa atravessando. O que isso significa? Isso aqui. Permite que veículos passem sem reduzir a velocidade? Olha, se tem uma placa de alerta, uma advertência, avisando sobre pessoas atravessando, o ideal é reduzir, não passar sem reduzir. Indica que não há pedestres, é o contrário. Uma faixa de pedestres, respeite a prioridade. Opa! Apenas é casca de banana, onde tem casca de banana, 90% de chance da alternativa ser errada, vou nem ler o resto, até porque aqui está falando de ciclovia, que é pedestre, não é bicicleta. Então, letra C, questãozinha fácil aí. Cassação da CNH ocorre, por exemplo, quando? Cassação da CNH. Existe a suspensão e existe a cassação. Eu sei que a suspensão é do direito de dirigir, mas o efeito acaba recaindo sobre a habilitação. O efeito prático. Então, o pessoal confunde muito suspensão com cassação. Suspensão é uma coisa temporária, não é definitiva. A suspensão, o órgão recolhe a sua habilitação, você cumpre lá um curso de reciclagem, depois devolve a sua habilitação para você dirigir. A cassação não. A cassação você perdeu aquela habilitação. Você tem que ficar ali de molho por 2 anos e só depois de 2 anos é que você pode requerer o Detran tirar uma nova habilitação. Outra, porque aquela você perdeu ela. Sacou a diferença? Então ele quer saber quando é que a CNH pode ser cassada, tomada de vez. Quando o condutor acumula 20 pontos na CNH? Não. Quando ele acumula 20 pontos, ela é suspensa, que é diferente de cassada, que eu expliquei no início da questão. Quando o condutor esquece de renovar a CNH dentro do prazo? Não, nesse caso não dá nem suspensão. Esqueceu de renovar? Só infração gravíssima e aí você vai e renova a sua habilitação normal e depois não tem problema. Tomou a multa, né? Gravíssima, porque estava dirigindo aquela... Aqui nem falou dirigir, né? Só esqueceu de renovar, nem infração é. Você não pode dirigir com ela sem renovar. Letra C. O condutor comete uma infração leve durante um período da suspensão. Olha que interessante. Se a habilitação dele está suspensa, ele não poderia estar dirigindo. Se ele está dirigindo, você tomou uma multa leve, é porque ele está dirigindo. Dirigir estando com o direito de dirigir suspenso, dá cassação. Então, isso aqui serve como resposta. O condutor dirige com o direito de dirigir suspenso. Exatamente o que eu falei. Se ele está com o direito de dirigir suspenso e foi encontrado dirigindo, que é o que está na alternativa C, ele não pode.
Estava com direito de dirigir suspenso, foi encontrado dirigindo, vai dar cassação. Ou, quando ele reincide, o que é reincidir? Cometer mais de uma vez determinadas infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Isso também é verdade. Agora, vê que problema. A letra D é verdade e a letra C é verdade. E aí, tem duas respostas, como é que você faz? Foi uma falha de quem elaborou a questão. Em qual que você vai? Tem que chutar. Quando chuta, o que a gente faz? Usa técnica. Qual que é a técnica que eu recomendo para você aqui? Se você é nosso aluno, você sabe. A técnica do elefantinho. Compara essa aqui, ó, uma linha de resposta. Agora veja essa outra, ó. Uma linha, duas linhas, três linhas de resposta. Qual que é o elefantinho aqui? O elefantinho é essa bacana aqui. Onde tem elefantinho, é 80% de chance de ser a resposta. Vai nessa aqui que é sucesso. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Qual a classificação de infração por dirigir sem possuir habilitação? Olha, sem possuir é diferente de não portar. Às vezes a pessoa tem habilitação, mas não estava com ela na hora. Isso é uma infração leve. Agora, sem possuir, ele não tem mesmo. Não tem nesse negócio, vou lá em casa buscar, porque ele não tem. Nesse caso, é infração gravíssima, tá? E é gravíssima vezes 3, que aqui nem colocou. Mas ela é gravíssima, que dá uma multa vezes 3. Letra C, a resposta. Caso o comprador de um veículo não realize a transferência obrigatória dentro do prazo estipulado, caberá ao vendedor, antigo proprietário do veículo, o quê? O que pode acontecer com ele, com o vendedor, o antigo proprietário? Pagar o IPVA do novo dono? Na verdade, cara, isso de certa forma acontece sim. Enquanto esse veículo não for transferido, e se o vendedor não comunicou o Detran que vendeu, porque se comunicou ele já está livre desse problema, dessa responsabilidade. Mas se ele não comunicou, ele fica responsabilizado aí pelo IPVA. Cancelar a placa? Não. Guardar o CRV e não falar nada? Não. Ah, tá. O que ele deve fazer? O que o vendedor deve fazer? Pagar o IPVA? Não, ele não vai pagar o IPVA, não. Ele vai fazer isso aqui, ó, comunicar a venda ao Detran. O que é comunicar? Comunicar é avisar. Hoje em dia a gente consegue fazer isso até por meio do aplicativo CNH do Brasil. Você entra lá e avisa o Detran que você está transferindo o veículo. Feito isso, ainda que o comprador não transfira dentro do prazo legal, o Detran já sabe que você vendeu. Então a responsabilidade é só do comprador mesmo. Se você não avisar, cara, se você não comunicar ao Detran, problema em cima de problema, tá? A Fazenda Estadual vai negativar seu nome por conta de IPVA que o comprador deixar de pagar. Multas que aconteceram com esse veículo e até crimes praticados na direção desse veículo vão ser responsabilidade sua também. Então cuidado, tá? Letra D de dado. E aqui ainda fala, ó, se não, continua responsável por infrações, tributos, que é o IPVA, até que a transferência aconteça. É permitido transportar uma criança no colo, mesmo em trajeto curto? Não, criança no colo não pode. Com exceções. O que é exceção? Exceções. É aquele caso específico, diferente. Criança no colo não pode. Isso é a regra geral. Mas tem exceção? Tem. Quando você estiver transportando uma criança num táxi, num Uber, no transporte coletivo de passageiros, aí pode. Olha só, a legislação abre esse precedente. Porque o táxi, o Uber não vai ter a cadeirinha, o dispositivo de retenção para transportar, e transportar no colo, nesse caso, não seria o problema. Isso só nessas exceções, tá? De um modo geral, não pode transportar a criança no colo. Então, o que fala? Não, isso configura uma infração de trânsito. É verdade. Não, porque pode sujar o banco. Não é porque vai sujar o banco. Não porque ela se distrai facilmente. Não é porque a criança se distrai. Não porque o cinto fica frouxo. Também não é por conta disso. Letra D de dado está fora. A é a resposta. Quando cabe advertência por escrito em advertência, é uma punição mais branda que fica logo abaixo da multa. A multa já é uma punição um pouco mais pesada, mais severa. A advertência ela é mais branda por quê?
Porque não gera nenhum valor a pagar, não gera pontuação negativa no prontuário do condutor, no RENASH do condutor. Então é uma penalidade mais branda. Fica lá registrado que você cometeu uma infração, mas ela é branda, bem mais branda que a multa. Quando cabe, quando é que pode aplicar essa advertência por escrito? Em qualquer situação, qualquer é casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa. Em infrações leves ou médias, realmente, quando a infração for leve ou média, cabe a advertência. Punidas com multa, deixa eu separar isso aqui. Sem outra infração nos últimos 12 meses. Se eu tirar isso aqui, tira essa parte do meio. Infrações leves ou médias, sem outra infração nos últimos 12 meses. Fica certinho, 100%. O problema é isso aqui, ó. Punidas com multa, não, cara. Por que punidas com multa? Se for punida com multa, aí não é advertência. Porque a penalidade, o órgão de trânsito, ou ele vai aplicar a multa ou ele vai aplicar a advertência. Se cometeu uma infração leve ou média, o que o órgão de trânsito tem que fazer? Tem que consultar o seu prontuário, o seu RENASH. Tem outra infração lá nos últimos meses? Tem. Então ele vai aplicar a multa. Agora, não tem outra infração, ó. Sem outra infração, tá limpinho o prontuário do camarada. Aí o órgão de trânsito não vai aplicar a multa, vai aplicar a advertência. Então isso aqui, ó, é uma falha. Eu diria que essa letra B tá meio certa. Vamos deixar assim. Só gravíssima, só é casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa. Apenas com sinistro, apenas é casca de banana, alternativa falsa. Sinistro, acidente, vamos entender assim. Então, apesar dessa aqui ter essa falhazinha aqui no meio, é a única que serve como resposta. E se tivesse que chutar, técnica do elefantinho, né? Alternativa curta, alternativa curta, alternativa curta, alternativa longa. Elefantinho, 80% de chance dele, elefantinho, ser a resposta. Então, ainda que você não soubesse nada disso que eu expliquei, no chute, você iria na letra B, né? Maria possui permissão para dirigir. Permissão para dirigir é a PPD, habilitação provisória. Quem é Maria, hein? Não importa. Isso é um personagem inventado que eles colocaram aqui só para a questão fazer sentido. Vamos entender assim, um motorista qualquer está com habilitação provisória e cometeu uma infração de natureza grave. E aí é problema. Porque você aprendeu que quem está com a provisória não pode cometer infração grave e nem gravíssimo, que se cometer, na hora de pegar a CNH, o Detran não vai entregar. Ela falou, opa, não dá, perdeu aí a sua habilitação. Então, vamos lá. O que ocorre com o processo de obtenção da CNH? Exatamente o que eu falei, o Detran não vai entregar a CNH, que é a definitiva. Ó, nada muda. Ela conseguirá obter a CNH ao término de 1 ano. Mentira, não conseguirá. Só precisa escrever uma carta ao Detran. Só é casca de banana. Basta pagar uma taxa extra. Basta também é casca de banana. Perde o direito de obter a CNH. Até aqui está ok. Precisará reiniciar o processo para obtenção da CNH novamente. Essa é a resposta. Acabou, não tem mais habilitação, tem que tirar outra. Ir lá na autoescola, matricular, fazer tudo de novo para conseguir outra permissão para dirigir, ficar com ela 1 ano, para no final, se não cometer infração grave, nem gravíssima, nem reincidente em média, aí sim o Detran emitir a sua CNH. É correto parar ou estacionar? Presta atenção, ó, parar ou estacionar. Na esquina, a menos de 5 metros do cruzamento, não é correto. Aqui diz que sim, aqui diz que sim, aqui diz que sim e aqui diz que não. Qual técnica eu vou utilizar para chutar aqui? A técnica da ovelha negra. Você conhecia essa? Boa, né? Pois é, não é nova não, ela é antiga. Ovelha negra. Tá todo mundo dizendo uma coisa, só um dizendo outra coisa. Quando aparece uma ovelha negra dentre as alternativas, você vê que eu nem li a alternativa toda, não. Só li o início aqui, ó, para identificar a ovelha negra. É 80% de chance dela ser a resposta. Vamos ver se é? Vamos lá. Sim, se deixar alguém dentro. Não pode. O fato de ter alguém dentro do carro não te autoriza a parar ou estacionar a menos de 5 metros da esquina. Sim, se ligar o pisca-alerta. Mentira. Apesar dos motoristas fazerem isso, ligar o pisca-alerta achando que assim o guarda não vai multar,
Se o guarda quiser, ele vai aplicar 2 multas. Uma por estacionamento de 5 metros da esquina e outra por ligar o pisca-alerta de forma indevida. Não, isso esconde o carro e aumenta o risco de batida. Esse batida aqui, gente, colisão. Batida ficou bem ralezão no vocabulário aqui, mas é o jeito que a CNH do Brasil colocou aí pra gente. Essa é a resposta. Sim, se for rapidinho, não, não pode. Letra C mesmo a resposta. A ovelha negra aqui funcionou. O que é infração de trânsito? Infração é a inobservância de qualquer preceito ou norma de trânsito. Inobservância é o mesmo que não observar. O não observar é o mesmo que não obedecer ou desrespeitar. Inobservância é não observar ou não obedecer, não respeitar. Fechou? Aviso sem efeito legal, legal que está na lei, não é sem efeito, não é com efeito legal. Só é casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser errada. Qualquer também é casca de banana. Errada. Inobservância. Opa, bateu aqui com o que eu falei. Ó. Eu não tinha nem visto as alternativas, mas já liguei aqui o inobservância ao termo infração, porque é assim que está no código. Letra D de dado é a resposta.